Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês, amigos, e do fiel amigo Espírito Santo que está aqui comigo, está conosco, fazendo a ministração desta palavra. A gente vai meditar na palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 5, o Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças, porque o Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e para todo sempre. E Jesus é especialista em cura, em libertação. Jesus é o amor de Deus na terra. É o Espírito Santo de Deus habitando entre nós. E Jesus, ele não se cansava de orar, não cansava de pregar, de ensinar e de amar as pessoas. E para a gente se aproximar de Jesus como pequeno Cristo nessa terra, como verdadeiro cristão, nós precisamos seguir os caminhos que o nosso Mestre nos ensinou. Então, nesse capítulo 5 de Mateus, a gente vê qual é a direção que o Senhor Jesus, num dos sermões mais lindos que ele ministrou à multidão, e ali ele curou, nos serve como uma verdadeira aula espiritual, aula de amor, aula de entrega, aula de compromisso, de compaixão com o próximo, aula de direção para que o Espírito Santo de Deus, avivado entre nós, possa ocupar o nosso espaço, ocupar o nosso corpo físico, o nosso templo que é morada do Espírito Santo, e que nós possamos abrir nossa boca e glorificar e exaltar, dar bom testemunho e principalmente caminhar para fazer a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo nessa terra. Porque o Senhor nos chamou para dar fruto e para ser fruto. Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz para que todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Lindo este sermão. Já é uma pregação, já é uma oração. Aqui já está um endereço de uma caminhada com Cristo Jesus. Aqui está a exortação. Jesus, depois de ter feito tudo isso aqui, irmãos, de subir ao alto do monte, de pregar, de ensinar, a palavra diz que ele curou todos os que estavam ali, um por um, todos foram curados, não foi alguns, foram todos os que lá estavam. Aqueles que podiam, que subiram ao monte, aqueles que se aproximaram, aqueles que ficaram longe, mas ouviam a sua palavra, aqueles que se assentaram ao derredor dele, próximo a ele, a multidão era muito grande.
Todos aqueles que estavam enfermos foram curados das mais diversidades de enfermidades. Todos aqueles que estavam com o espírito imundo foram purificados, foram limpos, foram libertos. Todos aqueles que estavam incrédulos acabaram acreditando que ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador, e creram na palavra dele. Ele converteu todo mundo naquela pregação, foi coisa mais linda. O céu se abriu, o milagre desceu entre os homens, irmãos. Foi coisa mais linda aquela ministração, através do poder de Deus que se manifestou na terra, através do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. E ele estava lá com seus discípulos, dando aula, mostrando para eles o que é que ele quer que nós façamos. Para que ele nos chamou, para que ele nos levantou? Para orar por cura, para orar por libertação, para levar as boas novas de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o mesmo hoje e amanhã e para todo sempre. Hebreus 13:8, o mesmo Jesus que estava no alto daquela montanha, ao redor daquela multidão, sendo abraçado por aquela multidão, todos vinham a ele, os discípulos estavam ali. Este Jesus é o mesmo que está aqui e o mesmo que está aí. Ele é o mesmo e é o mesmo que vai voltar. Jesus amava curar, ele não se cansava de fazer cura. A palavra vai dizer que neste dia, pela manhã, ele subiu ao monte. Pela manhã, naquela montanha, a multidão veio até ele, em busca de cura, em busca de libertação, em busca de renovo, crendo numa palavra poderosa, crendo no milagre, crendo que Jesus podia transformar. E naquele dia o paralítico andou, naquele dia o surdo ouviu, naquele dia o cego enxergou, aquele dia as pessoas que estavam com enfermidades na carne foram curadas, as pessoas que estavam com enfermidade no espírito foram curadas, as pessoas que estavam sobre domínio espiritual de demônios foram libertas, porque Jesus curou todos que foram até ele naquele monte. E depois de ter curado todos, Jesus saiu daquele monte, afastando-se da multidão, e eis que ele viu de longe, lá embaixo, um homem que estava só. Jesus já tinha orado e curado toda a multidão, mas ao pé do monte, longe daquela multidão, afastado de todos, havia um homem isolado, sozinho, que não foi até o monte, não subiu até o monte, porque ele não podia subir até o monte, porque ele era um enfermo de lepra, e se ele tentasse seguir a multidão, ele seria apedrejado. Então ele ficou lá. Esse homem não gritou, não pediu, ele estava lá, de longe, acreditando que de longe ele podia ser curado. E eis que quando ele observa, Jesus está descendo do monte e está indo em direção a ele. Quando você não vai a Jesus, Jesus vai a você. Quando você não tem força e não pode ir até Jesus, Jesus vai te resgatar. Ele vai a teu encontro te curar. Ele sabia da necessidade daquele homem. O seu coração tem compaixão, tem amor, ele sonda e sabe todas as coisas. E Jesus desceu em direção àquele homem. A multidão foi até Jesus e foi curada. Aquele homem não foi até Jesus, Jesus foi até ele e o curou. E disse: lepra, sai dele. E ele foi curado. Jesus não conhecia aquele homem. Aquele homem também não conhecia Jesus. Não tinha tido oportunidade. Mas Jesus foi ao encontro dele e levou a palavra de cura e de libertação. Isso para você saber que o Senhor Jesus é o mesmo ontem e sempre. Quando você busca Ele, Ele te abraça, Ele te cura, Ele te liberta. Quando você caminha em direção a Ele, Ele te abraça, te cura, te liberta. Quando você clama por Ele, Ele vem e te socorre. Mas quando você não tem força, quando você está largado no lamaçal, quando você está fraco, quando você está perdido, o Senhor Jesus se levanta e vem te buscar. Ele vem te carregar para caminhar com Ele. Ele te pega pela mão, Ele te leva em águas tranquilas, Ele acalma a tempestade na tua vida, Ele cura a tua alma, Ele cura teu espírito, Ele cura tua mente, Ele cura teu coração.
coração, Ele cura o teu corpo físico, Ele cura a tua vida, porque Ele é a cura, Ele é a libertação. O Senhor Jesus ama fazer isso. O Senhor Jesus curava por onde Ele andava. E depois de ter curado este leproso, depois de ter curado o leproso, eis que ele ia se afastando e vem o centurião e chega até ele: mestre, meu servo está mal, está doente, peço que vá até a minha casa, orar por ele precisa de uma cura. E Jesus disse: irei. E a palavra de Jesus curou o servo do centurião romano, centurião. Depois de ter feito a oração no monte, recebido a multidão pela manhã, ter trazido a cura para o leproso, abraçado aquele leproso e curado e libertado ele da lepra, atendido o servo do centurião com a sua palavra de cura, liberando uma cura sobre aquele homem, e ele foi curado em nome de Jesus. Jesus foi para a casa de Pedro, e já era fim de tarde, início de noite, e chegando na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava enferma, e a palavra diz que Jesus se compadeceu dela, a sombra dele sobre ela o curou ela foi curada, a febre cessou e ela foi curada. E tão logo a casa já estava cheia de pessoas pedindo cura, pedindo milagre, trazendo aquelas pessoas para a casa de Pedro, cercando a casa de Pedro. Jesus vem para fora, ora e cura todos. Depois de uma manhã orando, depois de uma manhã pregando, depois de uma manhã curando e libertando no monte, depois de encontrar no pé do monte um homem leproso, ter curado e libertado, depois de atender o servo do centurião, na sua palavra, na oração, curando e libertando, vem para a casa de Pedro para descansar e encontra a sogra de Pedro, ora e ela é curada com a sua sombra, já foi curada, com a sua presença. A palavra diz que a presença de Jesus a curou. Quando ele chegou na casa, a presença dele já curou. Quando ele chegou no leproso, a presença dele já curou. Quando ele falou que seria curado o servo do centurião, a sua palavra já curou. E depois de tudo isso, ele diz aos discípulos: vamos para outra banda. Já é tarde, Senhor, já é tarde, mas vamos para outra banda. Porque lá na outra banda, do outro lado do mar da Galileia, tinha enfermos para ser curado, tinha pessoas para ser curado. Este é o Jesus que levanta eu e levanta você, porque nós também estávamos enfermos quando nós estávamos afastados da presença do Senhor Jesus. Nós estávamos enfermos pela doença chamada pecado, pela doença chamada incredulidade, pela doença chamada idolatria, pela doença chamada mentira, pela doença chamada laço, pela doença chamada maldição hereditária, pela doença chamada palavra maldita lançada sobre nós. Mas eis que Jesus, quando ele vem para essa terra, quando ele vem para esse mundo, ele vem para curar, para libertar, para vencer o pecado. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João 1:29. Por isso Jesus levou todas as nossas pisaduras naquele madeiro, como profetizou o profeta messiânico Isaías, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas pisaduras, todas as nossas aflições, todas as nossas enfermidades. Por isso estamos sarados, limpos pelo sangue de Jesus, curados. Então, quando Jesus vem até você, quando você vai até Jesus, quando você busca a presença de Jesus, a enfermidade tem que partir de retirada do teu corpo. Ela não tem lugar para ficar em você. A enfermidade não tem lugar para ficar em você. Jesus habita em você. A enfermidade tem que sair. O espírito imundo tem que sair. Tem que ser limpo com a presença do Senhor Jesus e com o sangue poderoso do Senhor Jesus. E Jesus, naquela noite, atravessou o mar, indo para uma outra banda. E eis que, durante ele chegar naquele barco, cansado, ele deitou e dormiu. E eis que o mar ficou agitado. E eis que o mar ficou revolto. E eis que vem uma tempestade.
e eis que teve vento forte. Os seus discípulos não queriam acordá-lo, mas ficaram com medo de morrer e disse: Mestre, estamos padecendo. Acordaram Jesus, e Jesus disse: acalma-te, vento, cessa-te, mar. A tempestade foi embora, e eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Este é Jesus, o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, o nosso Salvador. E chegando do outro lado, chegando na Galileia, chegando da outra banda, o Senhor Jesus começou a sua caminhada e lá encontrou um homem, o qual ele não conhecia. Nem ele o conhecia, nem o homem o conhecia. Um homem que tinha legião de demônios. Mais de 6.000, 5.000 demônios. Uma legião que aprisionava. Aquele homem ele era mantido em correntes e ele fugia, ele arrebentava as correntes. Aquele homem andava nu. Aquele homem, a população tinha medo dele, ele vivia sendo atormentado. Ele vivia sobre a prisão de demônios. Mas eis que Jesus vem até ele. E quando chega a presença de Jesus, aquele homem que ora vivia nu, vivia acorrentado, morava no cemitério, dormia entre os mortos e habitava entre os mortos, eis que ele nasce para uma nova vida com Cristo Jesus, porque Jesus chega até ele e liberta ele com seu poder, com a sua glória, com sua graça. Ele chega até esse necessitado que não teve força, que não tinha como buscá-lo. Ele vai ao encontro e ele solta as correntes, ele solta as armadilhas, e aquele homem foi liberto, voltou a si, voltou a ter um raciocínio, foi curado pela presença do Senhor Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Esse é o Jesus que cura. Mateus 8,16 vai falar que ele curou todos que o buscavam, todos que vieram até ele, e os que não vieram, ele foi ao encontro, ele curou. Mateus 8,16, a palavra diz assim: e chegada a tarde trouxeram a eles muitos endemoniados, e ele os curou. Curou com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que tomou sobre si as nossas enfermidades e levou todas as nossas doenças. Em Mateus 4:23, a palavra vai dizer, olha só, irmãos, a palavra vai dizer que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Em Lucas 4, a palavra traz também a presença do Senhor Jesus curando e libertando. Lucas 4, versículo 40, a palavra diz: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades de várias doenças eram trazidos a ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E em Lucas 7:20, essa passagem é linda. O Senhor Jesus recebeu um questionamento dos discípulos de João, perguntando. João pediu que perguntasse a Jesus: és tu o que havia de vir, ou esperaremos outro? Lucas 7:20 tem essa passagem. Enquanto os homens faziam a pergunta, o Senhor Jesus, no versículo 21, Lucas 7:21, na mesma hora curou muitos enfermos, males de espírito, deu vista aos cegos, e respondeu a eles: ide e anunciai a João. No versículo 22, ide e anunciai a João o que tem de visto e ouvido. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Esta é a palavra para hoje, para você saber que o Jesus te chamou como bem-aventurado. Ele te purificou, ele te fortalece, ele te traz a presença dele, ele te cura, ele te liberta. Ele faz, irmãos, o milagre através do seu nome poderoso. O nome de Jesus tem poder. Sobre o nome dele, o poder sobre o céu e sobre a terra.
Mateus 28, 18, 19 e 20. Eis que é-me dado todo o poder debaixo dos céus e na terra. Ide, portanto, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anunciai o que eu vos ensinei, e eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e todo sempre. E Ele te chamou para que você seja discípulo de Jesus, autoridade no nome do Senhor Jesus, para que você aceite Jesus e coloque toda a enfermidade para fora de você. Coloca tudo que não te agrada, tudo que te traz mal, tudo que te impede de ser feliz, está sendo repreendido em nome do Senhor Jesus. O nome de Jesus cura, o nome de Jesus liberta, o seu nome é salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade e é a vida e não tem outro caminho para chegar a Deus Pai. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente estarás livre. João 8:36. Irmãos, esta é a palavra para hoje, para que você creia que Cristo já levou as tuas pisaduras e você está curado em Cristo Jesus. Toma posse dessa palavra. O teu corpo é um corpo santo para a morada do Espírito Santo. Dá voz ao Espírito Santo, adore em espírito e verdade e deixa Deus trabalhar na tua vida. Confia nele, porque no mais ele tudo fará. Eu tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é o Senhor Jesus Cristo. E se creres, verás a glória de Deus na sua vida. João 11:40. Graça e paz, esta foi a mensagem para hoje. Se sentir no coração, compartilha com mais alguém. Passa a mensagem adiante, porque o Senhor Jesus quer te curar. Quer que você seja feliz, seja alegre, que você reine com Ele aqui, nessa terra e também na Nova Jerusalém para a eternidade. E Jesus tem pressa, Jesus está voltando. Não dá tempo para perder rumo. É a hora de nos endireitar, nos arrepender dos pecados, nos purificar, nos santificar e correr para os braços de Jesus, porque papai está nas portas, está batendo a porta. A palavra diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ele abrir, entrarei e cearei com ele. Então, não perca mais tempo. Aceite Jesus agora e seja uma nova criatura em nome de Jesus. Graça e paz, gente amiga. Até a próxima mensagem aqui no nosso canal.